As Crônicas de Nárnia. Depois dessa vinheta maravilhosa que dá aquele gostinho de querer se aventurar nessas histórias maravilhosas, essa quarta crônica, gente, é a história do príncipe Caspian, onde conta que durante 1300 anos, em que os reis e rainhas de Nárnia não eram mais os quatro humanos, Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo, né? Eles passaram um ano fora de Nárnia, nesse um ano é equivalente como se fosse 1300 anos em Nárnia, então muita coisa mudou por lá. Depois de 1300 anos, desde que eles encontraram o Lampião e voltaram para casa pelo guarda-roupa, vocês lembram? Quem não viu a resenha, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, vai lá aqui no meu canal e você vai ver como é essa história. Então, depois que eles encontraram o Lampião e voltaram para este planeta, passou-se um ano que eles estavam aqui nesse mundo e eles retornam para Nárnia. Então, acontece deles estarem numa estação de trem, eles estão indo para a escola, e aí eles começam a sentir uns empurrões, uns arranhões, uns puxões, e eles ficam perguntando uns para os outros o que foi aquilo, né? Até que acontece uma magia e eles retornam a Nárnia, né? No primeiro momento eles se deparam numa praia, depois eles começam a caminhar pela praia e começam a ver um castelo em ruínas. Esse castelo é Cair Paravel, mas no início eles não se dão conta que é Cair Paravel, onde eles moraram lá enquanto reis e rainhas. E à medida que eles vão entrando, né, nessas ruínas, vão descobrindo armas, né, objetos que pertenciam a eles. E aí eles descobrem que se passaram muito tempo, muitos anos. Bem, quando eles retornam a Cair Paravel, eles não sabem exatamente o que os levaram para lá. Mas acontece uma outra história paralelo a esta, em que o príncipe Caspian e a lendária Nárnia são comandadas, né, por Telmarinos, na pessoa de Mirais, que assassinou o pai de Caspian, Caspian IX, e usurpou o trono. Né? Então, Nárnia está sob um novo regimento, vamos dizer assim, né? É mais ou menos ali por rumo de Arquelândia, só que Nárnia não deixa de também ser um pouco ali governada por esses Telmarinos, que detestam as histórias e tudo que remonta a Nárnia e suas lendas, né? Então, os Telmarinos não gostavam dessas lendas de Nárnia, porque acontecem muitas outras situações lá em que justifica eles não gostarem da história, e que no decorrer da resenha vocês vão entender por quê. Bem, gente, como os Telmarinos foram parar em Nárnia, só no final da resenha que vocês vão saber, porque é Aslan que explica. Então, com o nascimento do filho de Mirais, Caspian foge com a ajuda do seu tutor, né, um professor lá que sempre dá orientações a Caspian, explica sobre as lendas de Nárnia, que realmente existiu, né, um reinado em Nárnia, conta toda a história, e ele fica fascinado por essa história, apesar dele ser um Telmarino, mas ele tem muita afinidade pelas histórias de Nárnia. E aí acontece de ele fugir, né, com o cavalo, e ele cai no bosque e é encontrado por alguns anões, né? Os anões ameaçam matar ele no início, só que depois que ele conta a história dele, eles percebem que ele não é uma ameaça e o saúdam como rei, e uma possibilidade de Caspian ser o rei de Nárnia e Nárnia voltar a ser o que era antes. Bem, ele toca uma corneta que o tutor dá a ele para Caspian, e essa corneta pertencia à rainha Susana, né? Na época, claro, vocês foram lembrar do Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, o Papai Noel deu essa corneta a Susana, foi um dos presentes, né? Para quem não viu, vejam lá a resenha para vocês relembrarem. E aí ele chama esses príncipes do passado, só que eles vão parar em Cair Paravel. E onde eles estão é no Monte de Aslan. Então eles percebem que Mirais ele organiza ali uma batalha para poder matar o príncipe Caspian. Eles reúnem todos os animais da floresta, né? O quanto ele pode ali dos antigos narnianos para que eles possam planejar ali uma batalha e combater ali os batalhões de Mirais. Porém, delegado duas criaturas, há um anão chamado Trupkin, se eu não me engano esse nome, e um outro animalzinho lá para poder encontrarem, né,
essa ajuda. E aí eles se dividem, né? O anão vai para o rumo de cair para Vel, e o outro bichinho, que não tô lembrando o nome dele agora, vai para o ermo do Lampião, que é onde foi tudo iniciou. Quando o anão chega a encontrar os meninos, ele foi capturado por 2 soldados, né? E aí os meninos, diante dos objetos que eles têm, eles, né, a Susana dá lá atira uma flecha nos soldados, eles conseguem resgatar esse anãozinho que passa a noite toda contando toda essa história que eu acabei de falar pra vocês. Então eles resolvem encontrar, né, com Caspian para dar auxílio e ajudar nessa batalha. Então, esse anão encontra com os antigos reis, que seria Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, e explica por que ele está lá. Então, eles vão para onde o Caspian está, e houve várias batalhas, né, nesse inteirinho aí, dessa situação, e Caspian estava perdendo, né, para os batalhões de Mirais, né, eles estavam já sem saber o que fazer. Então, os reis vão em ajuda a Caspian, e eles passam para ir para lá, eles passam por vários desfiladeiros, várias colinas, morros e montanhas, até que Lúcia, ela vê Aslan, e Aslan começa a indicar um outro caminho, e todos eles não acreditam mais uma vez em Lúcia, né? Então ela fica muito triste porque o Aslan está indicando o melhor caminho para eles irem, para lá eles não vão. E aí acontece que quase eles iam sendo capturados, eles voltam e resolvem acreditar em Lúcia e seguir a Lúcia, e eles começam a seguir também o Aslan, só que no início eles não veem Aslan, só quem vê Aslan é a Lúcia. Então eles começam a caminhar, né, seguindo Aslan, até que ele chega em um determinado ponto do rio e ele começa a despertar ali todos os seres das florestas que estão adormecidos com seu rugido, né? As dríades, as ramadríades, para quem não sabe, são os espíritos ligados às florestas, né? Aos deus do rio, né? Então começa a despertar todos os espíritos da floresta, todos os animais que estavam sumidos, né? Os faunos, né? E tudo mais. Ele começa a convocar essas pessoas, ou esses seres fantásticos, para a batalha, ajudar na batalha com Caspian. Então ele vai para a cidade também, né? E com as árvores ele começa, né, a mostrar quem realmente é Aslan, porque ninguém acreditava nas lendas de Nárnia, né? Os Telmarinos. Eles achavam que Nárnia era só uma lenda que não existia. Bem, e então os faunos, os espíritos da floresta seguem Aslan e esses reis, né? E por fim, ele dá vida a uma senhora nessa trajetória de convocar todo mundo, que estava muito doente, que sempre acreditou nas lendas de Nárnia. Essa senhora foi a primeira pessoa a contar as histórias das lendas de Nárnia para Caspian. Então ele vai com esse batalhão de pessoas, de árvores, espíritos de árvores e seres e animais fantásticos. E eles chegam até o Monte de Aslan, que é o lugar onde ficava a antiga mesa de pedra. Lá havia uma espécie de santuário, né? Bem, há um momento em que quando o Pedro e o Edmundo chegam para ajudar Caspian, eles meio que flagram um momento lá em que tem uma bruxa, um ogro e um lobisomem que começam a dizer que poderia ter uma ajuda sem ser a de Aslan, né? E que seria da feiticeira branca. Então eles resolvem, né? Eles começam a sugerir que se utilize magia negra, né? Para que pudesse ressuscitar, né, ou chamar o espírito da Rainha Branca. E aí há uma confusão nesse momento, eles conseguem derrotar esses 3 seres que querem ressuscitar a Rainha Branca. Para quem já conhece a história, né, do leão, guarda-roupa feiticeira, sabe que ela fez muito mal a Nárnia, né? Então, Pedro resolve fazer um plano de guerra e resolve fazer um duelo com Mirais, né? Ele sugere esse plano para ver se eles conseguem, se eles desistem dessa batalha, né? E aí o Mirais aceita esse duelo, e aí eles combatem durante muito tempo, porém um dos soldados, né, que é da parte do Mirais, dos Telmarinos, eles dizem que houve traição, que o rei estava morto, né, durante o combate, só que ele apenas tinha caído, desmaiado. E aí tudo não passava de plano, né, deles para poder, inclusive, tomar o próprio reinado desse rei, que era rei deles, né, para vocês verem aí a confusão. E aí esse rei morre porque um deles, na confusão lá, pega e mata ele, né, e bota a culpa em Pedro. E aí começa a confusão. Gente, Aslan chega e com toda esse seu batalhão de gigantes, anões, espíritos da floresta, né, houve uma grande batalha. Né, as árvores lá, eles conseguem, né, fazer com que
os batalhões se recuam, então eles têm muito medo, né, os soldados, então eles veem que todas aquelas lendas em relação a Nárnia, Nárnia tá mais viva do que nunca, né, então realmente era verdade, então eles ficam muito amedrontados. E aí no final, o Aslan, ele faz um portal feito de madeira de árvore, em que ele convida alguns telmarinos que não querem ser governados pelo novo rei, que no caso agora é Cáspia, já que ele é um humano, né, o filho de Adão. E aí ele oferece a eles em troca um novo mundo, inclusive a mesma ilha que ele fala dos mares do sul, onde os telmarinos vieram por um portal, né, e por isso eles foram parar lá, né, em Nárnia, naqueles ermos, naquela região, e eles oferecem esse lugar para eles irem, mas eles, muito desconfiados, acham que tudo aquilo não passa de mentira, né? E aí teve um deles que resolve ir. E aí, como ele foi o primeiro, Aslan diz, né? Como foste o primeiro a escolher, você será feliz, muito feliz nessa nova terra. Ele pega e vai, passa por esse portal e desaparece. E aí o mesmo acontece quando Pedro resolve chamar os seus irmãos para voltarem, né, para sua vida adiante. Eles ficam muito surpresos, né? Porque de alguma forma eles não querem voltar. Mas aí o próprio Aslan, né, explica a eles que Pedro e Susano não vão voltar mais para Nárnia, apenas Edmundo e Lúcia quando precisarem ser chamados. Então, Pedro fica conformado, né, com isso, se despedem lá, né, do pessoal. Essa parte ela é muito fiel à crônica para quem viu o filme, O Príncipe Cáspia, inclusive tem na Netflix. Das 7 crônicas, apenas 4 filmes foram feitos, né? Outros filmes, como já fiz alguma resenha, que foi O Sobrinho do Mago, foi a primeira crônica, parece que vão fazer um filme, mas não sabe quando. Bem, gente, então eles voltam, né? Passam por esse portal, eles voltam à estação de trem. Bem, gente, então assim, existem muitos detalhes, né, nessa crônica, né? A leitura prende muito, a escrita de Lewis prende muito. Então, para quem não viu, leia o livro, veja também o filme que está disponível, é muito bom. Gente, então não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. Para quem não me segue na minha rede social, o Instagram tá aí para você me seguir. Compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, né? Porque isso facilita muito para quando tiver um novo vídeo, um novo conteúdo no canal, vocês estarem por dentro. Gente, beijinhos, tchau e até a próxima crônica.